Olá, Sagitário. A leitura de hoje é de previsões para o mês de fevereiro de 2026, do seu signo. Então vamos lá. Bom, a energia que mostra que Sagitário vai começar a tentar resolver alguma falta que vem sentindo na sua vida. Aqui aparece muito uma pessoa ou duas pessoas. Aqui também, para alguns casos, vem três pessoas. Entra muito dentro da energia semestral, que eu fiz a leitura para vocês, então é interessante que vocês escutem a previsão semestral. Aqui fala dessa dinâmica de três pessoas. Mas pode ser outro tipo de falta, mas eu vou focar no que já foi falado na sua energia semestral, e aí você adapta para a sua situação atual. Então aqui fala de uma falta, então, Sage vai começar a trabalhar para tentar resolver, tentar trazer elementos, trabalhar a sua criatividade para se reaproximar desse objeto de falta, dessa pessoa ou da situação que ele sente falta. Então a tendência é que Sage trabalhe isso, use a sua intuição, o seu foco e as suas forças para isso, mas ainda é tudo nesse campo de criatividade, de se perguntar: "O que eu posso fazer aqui nessa situação? Que elemento novo eu posso trazer que nos aproxima, que melhora a nossa relação?". Então tem esses questionamentos, tem essas provocações, e Sage tende aqui a tomar iniciativa quanto a isso. Mas aqui a sua energia, Sage, ainda fala daquela energia mandona que saiu no semestre. Então você está indo com uma força muito mandona, muito autoritária, então é isso que você tem que tomar cuidado nessa situação, porque se já há falta ao afastamento, então é porque você exerceu uma força com essas pessoas e aí elas recuaram. E aí você sente, né, essa falta, você sente essa lacuna entre vocês, esse afastamento. Então, ir com essa energia mandona não será legal, porque aí você está indo com toda a sua força sagitariana, que é aquela força da flecha, é aquela força da intenção. É compreensível a sua intenção, mas a sua intenção está dentro de uma falta. A sua intenção não está dentro já de algo bem formalizado. E quando a gente age pela falta, aí a gente está puxando carência, aí a gente está puxando feridas, a gente está puxando outras coisas, que aí as intenções elas acabam se misturando nisso, e aí você não está indo com uma boa intenção, você não está indo com algo mais genuíno, você está indo com falta. E aí essas pessoas elas têm que atender uma falta sua e aí não é legal. Então é isso que você tem que se ligar, que eu acho que é tudo que foi falado na energia semestral. Então essas pessoas ou uma pessoa em específico ou uma situação que você quer reaproximar, que você quer ter um campo de novo, elas se afastaram também por algum motivo. Elas sentiram uma força extrema em cima delas, uma expectativa extrema e aí elas recuaram. Então não é colocando mais força que você vai conseguir puxar isso de novo para sua vida. Aqui está pedindo que você vá pelas beiradas, aqui está pedindo que você contorne a situação. Porque no fim das contas, Sage, o que tiver bem estruturado, o que tiver se desenvolvendo, vai continuar assim. O que a gente tem que colocar força, o que a gente está sentindo falta, está trabalhando numa carência, já não tem chão, não tem estrutura. Então é isso que você tem que captar aqui nessa situação. Não vale a pena também ficar colocando tanta força em algo que está sem base. Primeiro tem que criar bases sólidas nessa relação, nesse contexto. Não adianta ficar usando a criatividade só para impor a sua autoridade. Aí você vai estar trazendo mais distanciamento. Bom, olhando agora as energias de previsões de principais acontecimentos, aqui mostra uma viagem curta, pode ser até um bate e volta para algum lugar, então com certeza é viagem de curta distância para Sage. Aqui fala dessa energia que eu falei de contornar, você entende que tem um obstáculo, você entende que tem um distanciamento dessa outra parte aqui, que você sente falta dessa pessoa, dessa situação, enfim, só que você vai ter uma clareza, você vai entender que essa postura mais autoritária e mais mandona afasta mais, piora a situação. Então, a sua inteligência aqui é inteligência mesmo de sagacidade, de olhar a situação de uma forma mais simples, de ter clareza simples. Aqui não é nada sofisticado. Aqui é sua intuição, mais o seu instinto agindo. E aí você entende que
Nossa, eu preciso contornar esse obstáculo, eu não preciso vir aqui com toda a força, eu não preciso impor o meu pensamento. Aqui é usar o tempo, as oportunidades, porque a vida também traz oportunidades da gente se reunir, da gente trocar. Então é isso que você vai entender, que também precisa de tempo, não adianta você colocar tanta pressa para resolver essa situação, vai com calma, você vai entender que precisa também de calma aqui, dar tempo para o outro também se sentir seguro para se reaproximar. Aqui na energia fala de defensiva, você vai, começar a tomar iniciativa, mesmo que você vá para essa energia mais contornadora, mais mediadora, você vai receber a defensiva do outro. O outro aqui, as outras pessoas aqui que você está tentando se aproximar, eles ainda estão na defensiva, então você tem que quebrar essa defesa deles, mas é com calma, é com inteligência. Isso já é previsto, Sargi. Dependendo aqui do que aconteceu, já é previsto que o outro vai vir com esse gelo, vai dificultar essa aproximação, então é calma. E aqui fala muito de troca, de mensagem, às vezes tem que começar numa mensagem. Essa viagem curta, né, se alguém que está realmente afastado, não adianta ir com tudo, tentar uma reaproximação à força, vai com calma, visita, uma visita mais tranquila, sem impor muitas coisas, porque aí o outro vai quebrando as barreiras, vai pensando assim: "Nossa, também não tá tão pesado aqui, dá para eu trocar". É colocando essa abertura, mas de uma forma leve, não é impor que o outro tem que estar na sua vida, que o outro tem que, alimentar suas carências, e nem você as carências do outro. E não ficar essa troca só de tirar vantagem um do outro, ou só quando sente a necessidade. Não é só procurar quando precisa, é ir mostrando para o outro que vocês se querem bem, vocês se gostam de verdade, apesar das diferenças, apesar de alguns ruídos aí que aconteceu nessa relação. Então é ir se aproximando aos poucos, ir se juntando, porque aqui tem dinâmica até de 3 pessoas, ou mais ou menos, mas aqui tem essa dinâmica de troca. Mas não é só uma troca, tem um atravessamento aqui de mais, personalidades diferentes, de cabeças diferentes, então vocês têm que achar pontos em comum, que aqui eu acho que é desse querer bem, de sentir essa falta genuína mesmo. Então é trabalhar isso para que o outro entenda que aqui não é mais um campo minado, aqui a gente pode se reunir, a gente pode se gostar, ter afeto tranquilamente, sem estar impondo o tempo inteiro alguma vontade excessiva. Então aqui é uma reconstrução, mas ela é lenta. Então por isso que está falando, vai pelas beiradas, não vai com tudo, porque aí o outro se fecha demais. E aí você também vai entrando nessa energia defensiva e você vai pensando: "Nossa, aqui eu também não posso tomar iniciativa". Não, você pode, mas de uma outra forma. Então, é bem dentro da energia semestral, ainda continua no mês de fevereiro, na verdade aqui está apontando para um começo, é quando você começa a tentar resolver essa situação aqui com essas pessoas, mas precisa ir com calma. Bom, Sagi, para finalizar, eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu a carta Maturidade. Eu vou fazer a leitura desse trecho para deixar aí para vocês refletirem nesse mês de fevereiro. Vamos lá. O personagem desta carta está só, quieto, porém atento. O seu ser interior apresenta-se repleto de flores, portadoras de espírito da primavera, e que renascem onde quer que ele vá. Este florescimento interior e a completude pessoal que ele sente criam-lhe a possibilidade de uma mobilidade ilimitada. Ele pode deslocar-se em qualquer direção, no seu próprio interior ou no mundo aqui de fora, não faz diferença, pois a sua alegria e maturidade não podem ser diminuídas por fatores externos. Ele chega a um tempo de centramento pessoal e de expansividade. A aura branca que o envolve é a sua proteção, a sua luz. O conjunto das experiências da vida o trouxeram a este tempo de perfeição. Bom, Sarge, fica aí a reflexão para vocês, uma carta muito bonita. Eu espero que vocês tenham gostado. Se essa leitura não ressoar, veja seus outros signos fortes do mapa astral. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Olá, Leão. A leitura de hoje é de previsões para o mês de fevereiro de 2026 para o seu signo, então vamos lá. Bom, aqui a sua energia começa falando
que você gostaria, você tinha a intenção de começar esse mês, de uma forma mais ativa. É mais lenta, mas é devagar e sempre. Eu quero continuar, eu quero fazer, eu quero agir. Mas aí você vai entender, você vai ter um feeling, alguma coisa vai te trazer um sentimento muito profundo de que não é hora de agir mais. Você já agiu, você já fez a sua parte, você já tomou iniciativa, agora é fase de assentamento, Leão. É fase de espera. Você já se dedicou, você já fez a sua parte. Aqui eu entendo que você já atuou, você já criou oportunidades para si. Agora é a fase da espera. Agora é a fase de realmente esperar a hora certa, o momento ideal, mas não é da acomodação, é da receptividade. Não é agora a hora de agir, é a hora de receber. Leão entende que precisa receber, precisa dessa devolução para ter certeza de que está no caminho certo. Então não é só ação sua, tem a ação de fora, a ação do contexto, a ação do outro, que você precisa receber para ter certeza. Então é fase de que você quer ter certeza se você está indo no caminho certo, se você está agindo da forma certa, se é dessa forma mesmo que você vem fazendo, vem se dedicando, então você quer uma resposta. Então tem que esperar a resposta, mas não é só sentar e esperar, é estar aberto a receber a resposta. E resposta fala de verdade. Então você tem uma sensação interna muito forte dessa espera, mas você sabe que a resposta não vem na hora também que você quer. Ela vem na hora que você pode receber. Então é uma preparação sua interna para receber uma resposta. E no fundo, você tem medo de se ferir. Você tem medo de uma resposta negativa, você tem medo do não. Então essa atitude sua de sempre estar tentando, se dedicando até em demasia aqui, é porque você tem medo da resposta. Então aqui o seu eu, o seu lado mais maduro, tá te colocando para receber a resposta, para ter a sua revelação. Só que isso aqui exige maturidade, exige também um bancar seu, dependendo aí se a resposta for negativa ou não. Aqui, Leão, não é o poder da resposta, não é se é sim, se é não, se está dando certo ou não. É se você está preparado, você já está mais maduro. São questionamentos mais internos, mas é um momento de muita passividade, é um momento de receptividade, é um momento de você se interiorizar mais, de você olhar mais para você, porque você estava se doando demais e agora você entende que não, eu preciso de ter uma resposta aqui. Eu preciso saber se o outro lado está trabalhando comigo, se o outro lado também está se dedicando. Quando só eu faço, eu não tenho essa resposta. Então, quando eu paro e deixo o outro agir, eu deixo a resposta vir, a troca acontecer, aí eu tenho certeza. Então aqui você precisa de uma certeza para continuar. Você quer continuar. Aqui eu entendo que na sua energia você quer avanço, você quer estrutura, você quer que as coisas deem certo, mas você também tem que parar e ver se o outro lado também quer. Você tem que ver se o contexto realmente está formando um chão ou se você está andando numa areia movediça. Mas aqui vem com maturidade esse questionamento seu. Ele vem de um lugar mesmo lá profundo que te coloca para sentar e esperar a resposta, para não ficar agindo mais, porque esse agir já demonstra uma falta, que pode ser a falta de ação do outro, a atitude do outro, de ter essa resposta, de ter uma verdade mesmo, e aí você começa a pensar: "Mas por que que eu estou correndo tanto aqui? Por que que eu estou tentando tanto?". E aí você entende que você está se perdendo até mesmo dentro dos seus propósitos, porque você não está tendo uma resposta ainda. Então, aqui é momento de esperar uma resposta, de esperar uma confirmação ou uma certeza, mas apesar de tudo tem um medo aqui, deve ter algum trauma, alguma ferida antiga que esbarra nesse contexto atual, que aí você teme a resposta. Porque aí você volta lá atrás e pensa: "Ah, mas lá atrás eu fiz, eu tentei e mesmo assim não deu certo. Será que dessa vez vai ser assim de novo?". E não é. Na verdade não é, Leão, porque 2 raios não caem no mesmo lugar. Aqui é que você está mais amadurecido. Então agora você entende que tá, eu não preciso correr o tempo todo, agora é a hora de esperar. E o momento da espera e o momento do assentamento, ele está apontando a uma possível colheita num futuro próximo.
Então eu preciso também colocar as coisas aqui para germinarem, nesse terreno que pode ser fértil ou não, mas eu preciso ver o que é que vai sair daqui. Porque não é só ficar fazendo, as coisas precisam de tempo para se desenvolver. Então agora deixar de lado um pouco é tirar também o seu foco disso, porque talvez você esteja com um hiperfoco aqui na situação, é ver se ela está indo sozinha, se está realmente desenvolvendo. Se não estiver, já é uma resposta. Então, com certeza, é um não. É tipo, não tente mais aqui, não vai mais nesse caminho, mude para outro caminho. Mas já é uma resposta. Só que eu entendo que Leão tá com medo e não tá deixando essa resposta acontecer. Não tá dando esse tempo das coisas germinarem. E aí depois é a colheita. Então, às vezes, a colheita pode ser negativa, mas é tudo muito inicial ainda também, Leão. Então, pelo menos você sabe, aqui também não é terra fértil para mim, então eu posso mudar. É muito pior você ficar ali trabalhando numa terra que não é fértil para você, e aí nisso você vai perdendo energia, perdendo suas forças, e não é o que queremos aqui. Aqui é para você parar e deixar isso mais solto, porque aí você vai ter a tal da resposta. Bom, e olhando aqui os principais acontecimentos, mostra uma oportunidade que, assim, ela é muito pequena, ela é muito rápida que surge, mas vem algo muito sólido para você. Quando você olha para um futuro assim mais distante, é sólido. Então, toda essa maturidade está vindo justamente para isso, Leão. Que aí você não precisa trabalhar demais para ter solidez. Aqui está fluindo. Então, vem sim uma proposta boa para você. Pode ser de trabalho, talvez a energia toda esteja falando de trabalho, mas como aqui é energia geral, então você aplica na sua situação. Aqui aparece uma boa proposta de trabalho, algo com fundamento, algo mais sólido, que você vai ficar mais tempo. Então, a sua dedicação, ela vai te trazer uma recompensa. Você vai ter uma recompensa. Então, não se preocupe quanto a isso. Se você se dedicou, se você se doou de uma forma justa, vai vir com justiça para você algo muito bacana. A mesma coisa num relacionamento, mas você também tem que entender que precisa desse tempo de esperar as coisas acontecerem, se desenvolverem e de chegar na sua mão. Você está numa fase, Leão, que tem que vir na sua mão. Agora não é mais fase de ficar se matando para ter uma oportunidade, para ser visto, não. Agora é você causar impacto mesmo, ser marcante pelo seu exemplo. Então vai vir na sua mão, mas precisa perder o medo e deixar as coisas rolarem naturalmente, porque aqui tem um fluxo muito bom. E aqui a energia confirma também que você terá o esclarecimento, mas é um feeling muito forte, é uma certeza. Quando você abrir espaço para a resposta, ela vai vir, a verdade vai vir, a revelação vai vir, Leão. Então não precisa forçar, não precisa forçar uma verdade. A verdade ela é transparente. Então só precisa você se assentar para receber essa verdade. E ela vai vir, já está confirmando aqui. Então toda a sua maturidade está indo de encontro com a verdade, você quer fundamento, você quer solidez. Então a sua maturidade vem com tudo, porque ela sabe que não precisa de desespero, precisa de calma, precisa de espera. As coisas acontecem na hora certa. Então você tem que respeitar a hora certa das coisas. A sua leitura está falando muito disso. E aqui finaliza a energia de principais acontecimentos com um evento, um convite para você de um evento marcante e importante. É uma troca que será benéfica para você. Então, está apontando aqui, Leão, que vai dar tudo certo para você, mas você esbarra num medo, você esbarra num lugar de maturidade. Então, a sua maturidade, ela precisa assumir para você viver essas experiências que são melhores, que são mais sólidas. Mas para isso precisa trazer essa calma. Porque sim, tem momentos que a gente precisa agir, precisa ter atitude, precisa de esforço e precisa de impulso. Mas a sua energia de agora não é essa. A sua energia agora é de espera, mas uma espera com certeza de que tá vindo na sua mão, tá para você. Então não é momento de se exaurir, agora é momento de descansar e esperar, é soltar. Vai chegar na sua mão. Só que só com calma, só com receptividade e abertura real mesmo, de fato. E não uma abertura falsa, uma falsa espera de que você está esperando, mas você na verdade está ali remoendo, está com medo, está inseguro. Aqui a sua energia pede segurança.
você banca a situação sim, você se dedicou, você fez, vai vir para você. Isso é segurança. Isso aqui não é esperança, não é expectativa. Aqui é certeza, mas para chegar na certeza, você precisa vestir essa roupa, você precisa sentir isso dentro mesmo. É tão forte que vem, e vem com tudo, mas esbarra nessa insegurança, esbarra nos medos, então é isso que você tem que tomar cuidado. Bom, agora para finalizar, eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu para vocês Nova Visão. Eu vou ler um trecho dessa carta para ficar de reflexão para vocês no mês de fevereiro, vamos lá. O seu ser interior, quando se abre, vivencia inicialmente duas direções, a altura e a profundidade. Depois, devagarinho, à medida que vai se acostumando com essa situação, você começa a olhar em volta, estendendo-se em todas as outras 8 direções. Quando você alcançar o ponto em que a sua altura e a sua profundidade se encontram, então você poderá olhar em volta para a própria circunferência do universo. A partir desse momento, a sua consciência começará a desdobrar-se em todas as 10 direções, mas o caminho terá sido só um. Bom, Leão, fica aí a reflexão para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se a leitura não ressoar, veja seus outros signos fortes do mapa astral. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Olá, Áries. A leitura de hoje é de previsões para o mês de fevereiro de 2026, para o seu signo, então vamos lá. Bom, a energia fala de uma reação de Áries. Áries finalmente vai botar o cropped e vai reagir. Por quê? Na sua leitura semestral, inclusive se você não viu ainda, veja, fala de uma perda, fala de um luto, de uma situação muito pesada que Áries ainda está trazendo para o seu campo. A situação já passou, já tem um tempo, mas Áries está trazendo ainda. Áries revive essa perda, esse luto. A gente entende que um luto é mais pesado, que envolve todo um processo para ser digerido, mas Áries está trazendo isso de uma forma muito viva. Não está trazendo na sua realidade já que já passou, que está morta. Então, isso fica muito presente, isso acaba tomando muito protagonismo na vida de Áries. Então, Áries começa a entender que eu preciso reagir. Eu preciso buscar minhas forças de volta, colar os meus cacos, alguma coisa ou alguém também induz Áries a pensar assim e a ver que está muito pesado levar dessa forma, né, tão densa essa perda. E aí já vem uma energia mais de cura, de tentativa de cura, de mais equilíbrio, mas lógico que isso esbarra nas suas defesas. As suas defesas querem que você permaneça nesse luto, permaneça nesse limbo aí de baixa, de negatividade, de sofrimento, de frustração. Não permite que se abra uma leitura mais leve até dessa perda. Então você vai oscilar. Então essa oscilação ela é normal, justamente porque você está reagindo, mas é interessante que agora você vai entender que precisa reagir, que não dá para ficar sofrendo o resto da sua vida por alguma coisa que aconteceu e que foi pontual, porque a sua vida não orbita só nisso, mas isso é entendimento do processo de luto, mas aqui já dá para ver uma reação. Só que toda reação gera consequências. Quais são as consequências? O seu sistema de defesa vai começar a trazer muitas provocações para você voltar ao sistema antigo. Mas são só testes, são só suas defesas não querendo trazer a novidade, são só suas defesas não querendo reagir de uma forma mais equilibrada. As suas defesas querem mesmo o drama, querem que você leve as coisas num fundo de depressão, num fundo de tristeza, de vitimismo, só eu tô... Não, justamente a sua reação vai mostrar que não é só você que passa por perda, luto, que todo mundo passa, passou, vai passar. E aí você começa a voltar para a Terra e a entender que, nossa, todo mundo está passando por alguma coisa. Isso aqui é um momento que aconteceu, não é minha vida. Então essa é a reação. Mas lógico que o lado mais vitimista, o lado mais dramático de Ares vai falar, não, tem que sofrer, não, agora nada tem mais sentido, acabou. Então são dualidades
do seu próprio ser que vão brigar, vão entrar em embate, mas são oscilações para chegar num equilíbrio. E aí uma hora, Áries, vem o equilíbrio, vem a voz da razão, do seu eu superior que encaixa e fala: calma, já passou, tudo passa, foi uma situação que te marcou, mas você segue inteiro, que é a leitura semestral que falou tudo isso. Então, obviamente, sua energia ainda está nesse campo. É só para reforçar. E aqui nos principais acontecimentos para fevereiro, mostra Áries mais aberto, escolhendo mais, vendo as opções, vendo que as coisas não se afunilaram na sua vida, que você tem opções, que você pode escolher, tem essa dualidade, tem essas oscilações, mas tem dia que eu posso escolher estar melhor, tem dia que eu posso fazer alguma coisa melhor por mim, para sair desse buraco, para sair desse fosso. Então você vai começar a se abrir mais para a melhoria, você vai se abrir mais para resolver esse seu processo e adiantar mais o seu lado aí, não ficar perdendo mais tempo no drama, porque o drama já passou, a dor já passou, esse sentimento já passou. Agora é ir deixando isso para trás, é seguir em frente. Então, ainda tem essa dualidade, mas você vai entender que tem momentos que você pode escolher alguma coisa diferente, que você pode trabalhar a seu favor e não contra. E aqui na energia também fala que o processo de luto ele é lento, principalmente para você, porque você tem que digerir muitas coisas. Aqui fala de medos, de temores, de instabilidades que você já tinha na situação, e aí vem a perda, vem a realidade da perda, então você está digerindo, tanto que aqui vem o simbolismo da cobra, né? A cobra é um animal que quando ela caça, quando ela come as suas presas, tem um processo muito lento para a cobra digerir a sua caça, né? Depois da alimentação ali, você já deve ter ouvido falar disso, e vem esse simbolismo justamente na sua perda. Então, é um processo lento, mas que você tem que se ajudar. Então, você também tem que se alimentar de coisas que vão ajudar você a digerir melhor esse processo. Se você se alimenta de coisas pesadas aqui, de mais drama, de mais vitimismo, coloca que só você está sofrendo, que só a sua vida é assim, aí você está trazendo alimentos errados. Então, quando você traz alimentos, não, acontece também com muitas pessoas, quando você conversa com outras pessoas que passaram pela mesma coisa, mas que fizeram um caminho diferente, que tiveram uma resposta diferente, isso te ajuda. Também quando você traz estímulos diferentes para essa dor, isso te ajuda. E aí você consegue trazer mais estrutura para esse processo, e não essa dramatização, porque aí você fica só oscilando. Aí você fica só no modo perda, aí um dia você chora, no outro dia você desanima, no outro dia você não quer levantar da cama, no outro dia você só fala disso, e aí essa oscilação, mas no drama. E você tem que oscilar aqui, como veio a energia de reação, você pode oscilar numa reação e numa dramatização. É melhor do que você só oscilar dentro de um drama, dentro de uma baixa. Então precisa também ter momentos aí de alta para você ir subindo. Você não vai subir de uma vez. Você não vai sair desse buraco de uma vez. Você vai subir um pouquinho, vai cair um pouquinho, e aí você vai subindo devagar, aos poucos, mas entenda que todo o processo de cura envolve tempo. Aqui também fala de família, de raízes. Então tem situações prévias que você já agiu assim, e aí você já tem essa resposta automática. Então precisa mudar também essas suas reações, precisa mudar esses estímulos, como eu falei, e desse simbolismo da cobra. Quando você traz alimentos diferentes aí para essa sua cobra interior, porque é a cobra que trabalha a cura, é a cobra que também está ligada com a cura, é um remédio. Então precisa trazer um remédio, um antídoto aqui para esse veneno, porque é esse veneno que a gente tem também, né? De trazer mais drama. E não é com esse veneno que você vai combater essa tristeza aqui, essa perda, essa situação aqui que abalou sua vida, porque a sua vida não gira só nisso, Ares, como saiu na sua energia semestral. A sua vida continua. É você que está colocando, nossa, meu mundo parou aqui. Não, o seu mundo não parou. Teve um baque aqui, teve alguma coisa que te puxou, te chamou a atenção, mas a sua vida não é só isso. Sua vida tem um monte de coisa aí para acontecer, mas você parou aqui nesse buraco, entrou dentro dele, só que agora você precisa sair.
Mas aqui a energia finaliza falando que tem pequenos estresses, tem pequenas coisas que abalam um pouco, que mexem com você, mas você vai começando a se ligar, Áries, que em volta tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa que te preenche, tem muita coisa que te fortalece, tem muita coisa que traz de volta a sua força interior. É nisso que você tem que se ligar. Tem oscilação? Tem aquelas coisinhas que vão pegar? Tem. Mas quando você está reagindo, quando você está indo contra esse veneno aí que você tem, de defensiva, de tentar se manter aí para baixo, você vai vendo graça nas coisas, você vai vendo que tem muitas coisas que ainda te encantam, ainda te trazem alegria, porque a sua vida não parou nessa tristeza. É só um momento marcante. Você vai ver que tem outras coisas que te marcam positivamente. É isso que você também tem que trazer e ir reagindo, porque aí você vai ver que a perda, ela é pequena diante do todo da vida, que é tudo que eu falei lá na energia semestral que vale a pena você ouvir, porque lá eu falei muito mais e trouxe muito mais entendimento para esse processo. Então aqui é só uma continuidade, aqui é mais você agindo na sua vida, você realmente tentando lutar contra, passando pelo processo, que é o mês de fevereiro. Ainda você está nesse campo e você precisa sair dele. Só que não dá para seguir desse jeito, com mais drama, com mais vitimização. É com reação, é com atitude, é com uma força que você tem, mas que você tem que buscar ela aí dentro de você. Não é trazer mais fragilidade, porque aqui você já está frágil. É trazer a sua força está aí. É você que tem que buscar ela. Bom, e agora para finalizar, eu tirei uma carta do Tarô Zen de Osho e saiu para vocês sucesso. Vou fazer uma leitura final dessa carta para ficar de reflexão para vocês. Vamos lá. Observe as ondas do oceano. Quanto mais alto a onda sobe, mais fundo é o sulco que vem atrás. Em um momento você é a onda, no outro você é o sulco que se forma atrás. Aproveite ambos. Não fique apegado apenas a um deles. Não diga, eu gostaria de estar sempre no auge. Isso não é possível. Encare simplesmente o fato. Não é possível. Isso nunca aconteceu e nunca irá acontecer. É simplesmente impossível. Não faz parte da natureza das coisas. Então, o que se pode fazer? Desfrute o pico enquanto ele durar, e depois desfrute o vale quando ele vier. O que há de errado com o vale? O que há de mal em estar em baixa? É um relaxamento. O pico é uma excitação e ninguém pode viver o tempo todo em estado de excitação. Bom, Ares, fica aí a reflexão para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não ressoar, veja esses outros signos fortes do mapa astral. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.